ainda era fazenda, Assis Brasil, toda semana nós eu vinha com a minha tia aqui e um chofer contratado pelo meu tio para vir buscar leite. Era naqueles galões assim de metal, aquela coisa assim, bem do interior, não tem? E a gente vinha buscar leite aqui. Então eu desde pequenininha, desde meus 5, 6 anos, que eu me lembro disso aqui. Quer dizer, estou com quase 69, então vocês vejam que eu tenho um certo know-how aqui da área, né? E, bom, aí passou o tempo e tal. Era essa a fazenda? Hã? Era essa a fazenda. E aí, só tinha essa reta aqui, né? Que ligava aqui tudo. E aí, eu me lembro que quando essa área passou para a universidade, mas não tinha nada ainda, só tinha passado no papel essa área para a universidade. E eu vim passear de carro com meu tio, com a minha tia, e ele resolveu entrar aqui por essa reta aqui. E quando ele deu uma parada aqui na frente, e ele disse, aquilo ali é uma baia. Eu disse, sim, daí, bem mal criada, estava interessadíssima em baias na época, né? Ali atrás de Aí ele disse, isto aqui eu vou transformar, se Deus quiser, numa instituição científica que eu vou chamar de Instituto de Antropologia, se Deus quiser. Já falei até que Ferreira Lima. Isso foi aquele papinho, depois, né, até a coisa acontecer, que demorou para pouco. Mas aí começaram a fazer depois a restauração da baia, né? A restauração da baia. Aí ele vinha, ele ficava quase que o dia todo aqui vendo o que estava fazendo. Discutia até por causa de um tijolo. Então, era um jeito, acho que ele praticamente que bolou aqui a divisória aqui dentro. E aí, quando começou a funcionar, nós estávamos começando o curso de História, eu e Tereza. Eu e Tereza fizemos o curso de História juntas. Então, nós temos uma história juntas aqui, né? E aí começaram os convites para pessoal de fora, para intelectuais, professores magníficos que vieram dar cursos aqui, sempre nessa sala, né? Aquele lá atrás ele tinha feito aquilo que está ali na subida da escada, aquele mapamundi, ele fez com 300 mil rolos de papel higiênico, que quase deixou minha tia louca. Tipo papier mâché, né? Ele fez isso no porão da casa e acabava com todo o papel higiênico da casa. Às vezes não tinha no banheiro, faltava no banheiro, tinha que sair correndo para comprar papel higiênico, tanto que ele usou. Aquela cabeça de índio também, que o Silvio fez a foto que ele fez também foi de papel higiênico. Que ele dizia que o jornal era muito duro para trabalhar. E aí isso aqui se transformou num centro científico de nível internacional. Veio gente desse Brasil inteiro para cá. Nós tivemos, eu e Tereza ainda éramos estudantes, nós estávamos no primeiro ano, ou segundo de História, quando veio o professor Wesley Hart. Primeiro ou segundo? Primeiro. O veio em 67. Então nós vamos 67. Terceiro ano. Não, segundo. Não. Desculpa. O veio em 66. Então, primeiro ano. Porque meu filho nasceu em 67. De 66. Meu filho nasceu em 67, por isso. E aí nós fomos fazer uma escavação no Sambaqui de Ponta das Almas, quando ainda não tinha nenhum loteamento em cima, não tinha casas nem nada.
E o professor Harter, assim, foi realmente um figuraço. Não existia uma figura. Aquela era... Ele andava, por exemplo, eu lembro que eu, grávida de 7 meses, acocorada no chão, sol a pino, só tinha um chapéuzinho, e eu ali, com o pincelzinho, limpando o esqueleto de um índiozinho, devia ser desse tamanho, mais ou menos. E aquilo, a minha paixão, eu estava assim, deslumbrada com aquilo. Aí o Harter era um cara muito grande e completamente desligado. Ele era um cara totalmente errado, assim. Ele vem com uma botina enorme que ele usava, ele vem olhando para trás, passa, destrói o esqueletinho todo. Meu Deus do céu, nunca vou esquecer aquilo. Mas aí também eu tive que desistir, porque meu médico disse que eu tinha que escolher entre o filho e a arqueologia. Eu fui obrigada a escolher o filho, né? E até que ele gosta um pouco de arqueologia. Para ver, não para fazer. Bom, e aí nós começamos a ter cursos magníficos. Veio o professor Paulo Duarte, deu 4 cursos aqui. E nós da história, nós fazíamos todos os cursos que haviam aqui, né? Era impressionante, todo mundo, eu acho que eu tenho o meu currículo lá, eu tenho aqueles, os diplominhas de todo mundo que veio aqui, o Roque de Barros Laraia, o Paulo Duarte, o Wesley Hart, uma vez, mas não para dar curso, vieram 2 professores, 2 arqueólogos do Museu do Homem de Paris. Eles não vieram dar curso, mas eles vieram aqui para conhecer os sambaquis aqui. Também teve aqui. Deu uma conferência. E eu lembro que o pessoal do Museu do Homem de Paris ia lá em casa e meu tio me obrigava a falar francês com os 2. Bom, porque também ele não sabia falar português, né? E eu tinha pavor quando eles iam lá em casa, porque eles ficaram 1 mês por aí meu tio levou a Laguna a conhecer os sambaquis lá daquela região e tal. E eu me lembro que um era baixinho e o outro era enorme. Parecia assim, o gordo magro, alguma coisa assim, porque um era desse tamanho, o outro desse tamanho. 1,90 m, o outro com 1,5 m. Mas eu sei que foi assim uma época brilhante. Aí ele mandou buscar na Alemanha, ele soube que tinha réplicas de crânios dos homens pré-históricos e tal. E ele mandou buscar essas réplicas para os alunos terem acesso a isso, né? Hoje é até mais fácil, mas naquela época não era, né? E ele conseguia dinheiro, eu acho, porque, de certa forma, ele tinha uma certa parentesco com o doutor João Davi Ferreira Lima, porque eu acho que se fosse hoje ia ser meio difícil. Mas, então aí nós temos aqui no museu ainda essas réplicas que servem para aulas, né, para os alunos. E aí o Instituto tinha, além dos estagiários, e o meu tio conseguiu bolsa de estudos para quase todos, praticamente, em São Paulo, para fazer especialização, mestrado, doutorado e tal. E a Sônia, né? A Sônia está faltando aqui, né? Nossa amiga Sônia Dorta, porque a Sônia Ferraro Dorta, ela também era da nossa turma de história. Ela passou quantos meses nos índios lá em Mato Grosso? Nos Bororos, nossa. Ficou com várias temporadas. Teve com os Bororos e dormia em rede, obviamente, e assim, de vez em quando, parecia uma cobra em cima da cabeça dela e tal. E agora, a coisa de uns 10 anos atrás, apareceram 3 índios Bororo na casa dela em São Paulo. Foi
foi uma época muito legal, a gente era muito unida. Eu digo a gente, eu não pertencia ao Instituto de Antropologia, elas sim. Eu não pertencia. Mas, obviamente, né, que eu estava sempre aqui. Então, o meu tio dizia assim, quer trabalhar? Não vai ficar aí assim, não tem o que fazer, então vai trabalhar. Então, não tinha bibliotecária para montar os livros da biblioteca e lá fui eu, claro. Nunca fui bibliotecária na vida, mas pus por assunto, mais ou menos assim, eu montei pela lógica, eu fui pela lógica, né? E também quando faltava o Hélio, que era o nosso servente, que fazia o cafezinho, o chazinho, e o Oswaldo Cabral tinha uma mania de, no inverno, comprar aqueles caldos Maggi de carne e de frango e fazer o caldinho para oferecer quente para a turma. Era ótimo, né? E quando faltava o Hélio, quem que ia fazer isso? Sarinha. Né? Até café servia às vezes para visita, na falta do Hélio. Mas eu sei que era assim foi uma época muito bacana. Eu acho que a história do Instituto de Antropologia é uma história que tem que ser contada num livro. Precisa esse livro. És tu, quem é que vai fazer? Ele, tá. Faça. A gente dá maior força. Porque isso tem que estar no livro, porque é uma coisa rara. Hoje você não vê aqui na universidade acontecer uma coisa dessa. Sabe? Foi uma época assim que, parece assim, foi uma época de ouro, que a gente pode dizer. Foi muito legal, né? E o Silvio continuou com seus estudos sociológicos com relação aos indígenas aí. Nós pouco sabíamos sobre o indígena aqui de Santa Catarina, por exemplo, o Silvio, né? Outro que veio aqui também várias vezes, mas era catarinense, mas tudo bem, o Egon Schaden, né? O professor Schaden, que era muito amigo também do meu tio, e essa turma toda ia muito lá em casa, né? Eu morava com meu tio, ele que me criou. Então, tinha essa turma toda lá em casa e eu tinha que aturar, às vezes, uns papos assim que não tinha nada a ver comigo, mas me acostumei. Então, desde pequenininha, eu, por exemplo, para ver como ele era, quando eu tinha uns 5, 6 anos, domingo, ele me levava para o centro da cidade, parava o carro na Felipe Schmidt, imagina, domingo se parava o carro na Felipe Schmidt. Tinha viva alma. Nem viva o carro, nem viva a alma. E parava o Hudson dele, aquela baratona gigantesca, que cabia um Fusca no porta-mala, e ele parava lá e saía comigo mostrando os edifícios, essa casa antiga aqui morou fulano. Claro que metade não entrava, né? Eu tinha 5, 6 anos, mas ele forçou a barra desde pequena. E graças a ele eu sou o que eu sou hoje, me dedico ao que eu me dedico e fiz história por causa dele. E hoje, se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria história. Eu nunca ganhei dinheiro nenhum, a não ser como professora da UFSC. Eu nunca ganhei dinheiro nem com livro, porque o livro é o seguinte, você publica, mas não ganha nada com o livro. Então, tudo bem. Publiquei 17 livros, sei lá quantos. Mas eu começaria tudo de novo, eu faria história de novo, porque, e graças a isso também, as coisas dele não ficaram perdidas, porque vamos que eu me interessasse por, sei lá, por direito, e aí? Todo aquele acervo de história dentro de casa, que ia ser feito daqui. Hoje eu já estou me desfazendo, eu já estou, porque hoje já com quase 70 anos a gente já fez uma escolha. Eu sei o que é que eu vou pesquisar daqui para frente, o que é que eu vou precisar de livros daqui para frente. Então eu já estou doando as coisas raras, tudo, essas coisas já estão indo tudo para o Instituto Histórico, que eu acho que é o lugar onde tem que ir, porque pelo menos lá a gente sabe que
Enquanto tiver um velhinho lá dentro que preserve aquilo, aquilo vai funcionar. Já tem 120 anos, então eu acho que vai, né? Esperança é a última que morre. Porque eu não tenho para quem deixar. Meu filho não se interessa por isso. Meus netos, filhos do pai e da mãe que são, não vão se interessar também. Então, eu prefiro doar para um órgão que eu sei que está lá, que vai ser preservado e que vai servir para a cidade toda. Eu acho que é isso que é importante. E, pois é isso, eu tenho muita coisa para falar, mas elas também têm. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Eu estou à disposição, eu só quis pôr assim um comecinho da pessoa, do Oswaldo Cabral fazendo isso aqui, entende? É sempre um prazer poder voltar ao museu, falar daquelas coisas que a gente gosta. E falar de Cabral é sempre um prazer. Eu tenho particularmente uma dívida com ele, muito grande, que eu vou referir no momento certo. Mas eu acho que é muito interessante nós começarmos a pensar o porquê da criação do museu a partir da formação acadêmica do Dr. Cabral. Ele era médico, né? Como muitos antropólogos no Brasil, por exemplo, o Dr. José Loriero, no Paraná, enfim, são mais 2 ou 3 que eu não lembro. Né? Não havia curso de história na época, então eles eram... Não era isso, não é essa a questão. Curso de História havia Faculdade Nacional de Filosofia, inclusive com alguns luminares que escreveram algumas das obras importantes da história do Brasil, como a Ieda Leite Linhares, não é? O Boatê, eu não lembro o nome dele, até meu primo, não lembro. Mas enfim, na verdade, essas pessoas que não tinham, vamos dizer assim, uma formação específica acadêmica na área de ciências, o que chamaríamos hoje de ciências humanas, foram autodidatos. O Dr. Cabral tem uma experiência muito interessante porque ele era membro da Comissão Catarinense de Folclore. Era uma instituição ligada à Comissão Nacional de Folclore. E reunia exatamente pessoas com essa formação autodidata, ou porque tinham feito direito, ou porque tinham feito medicina, não é? Ou porque eram engenheiros, inclusive, e se dedicavam. E ele se relacionou com pessoas desse grupo muito interessantes. Por exemplo, Dante Laetano, no Rio Grande do Sul, José Loriero, no Paraná, Paulo Duarte, São Paulo, Manuel Diegues Júnior, no Rio de Janeiro. E pelo Nordeste afora. Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte. Renato Almeida, que eu vou Renato falar Almeida, sobre ele agora. uma série de pessoas que à época, e óbvio, Egon Schaden, Marisaura Pereira de Queiroz, e, enfim, todo esse pessoal que é quem estava fazendo vamos dizer assim, a organização, não é, desses estudos no Brasil. Estavam começando esses estudos no Brasil. Em termos de antropologia produzida no Brasil, acho que tinha um livro do Fernando de Azevedo sobre introdução à antropologia brasileira, tinha um livro do Manuel Diegues Júnior que se chamava Regiões Culturais do Brasil, se não me engano, e que foi assim, que eram as obras, as bíblias dos cursos de antropologia, afora as traduções de autores americanos em espanhol, não é? E nós conseguíamos ler. E quando eu estava estudando, saiu uma tradução do Herskovits. Por aí vocês veem. É importante assinalar que o Dr. Cabral era catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Direito, que já era federal. E aliada a esse interesse que ele tinha por história, por folclore, ele tinha uma ampla formação autodidata, não é? Através de leitura. Eu lembro dele me contar uma vez
que quando o governador Aderbal Ramos da Silva foi à Europa, ele pediu que ele comprasse uma coleção de livros de antropólogos franceses. Isso está lá na biblioteca dele, eu vi lá. E é interessante isso. É interessante isso porque ele tinha um enorme interesse e uma visão do que acontecia internacionalmente na antropologia. Em Florianópolis, década de 50, 40, 50. Isso é muito interessante, porque quando a Faculdade de Filosofia foi criada, quem que se pensou para ser um antropólogo? Um historiador? Não, um médico. Por quê? Um médico que tinha produção em história e que tinha produção em folclore. E mais, ele publicava não só no Brasil, ele publicava no exterior. Tem até uma história muito engraçada que ele me contou uma vez. Saiu um artigo, ele foi deputado estadual. Ele era deputado estadual e saiu um artigo dele publicado numa revista de folclore do Porto. E, bom, o doutor Ilmar Carvalho, pai do falecido Carlos Humberto, Ilmar Correia, Ilmar Carvalho, Ilmar Correia, também era deputado. O doutor Cabral da UDN, o doutor Ilmar do PSD. Muito bem. Sai a publicação, o doutor Ilmar ocupa a tribuna e elogios. Elogios e elogios e elogios. Essa é acusada. E vira-se para o doutor Cabral e diz: porque o senhor, que é conhecido da Queime da Leimar, e o doutor Cabral vira-se e agradece. E ele diz: do lado de cá e do lado de lá da ponte. E o doutor Cabral mandava isso rindo muito, porque os dois, embora fossem de partidos políticos opositores e quase em guerra, né? Aqui em Santa Catarina, PSD e UDN, era praticamente uma guerra. Na verdade, os dois eram pessoas cultas, educadas, não é? E que, médicos ambos, não é? E que tinham uma troca, vamos dizer assim, intelectual, de conhecimento e de amizade, que era muito grande. Deixa eu só fazer uma coisinha, já puxando, porque foi o pai do Carlos Humberto. Os dois eram de aprontar um para o outro. Passavam um trote um para o outro. Mandava carta anônima. E um sabia que era o outro, entende? Já sabia. Anônima que anônima. Aí a Marta Rocha, Miss Brasil, está em visita a Florianópolis. Hospedada no Hotel Lux. Essa foi genial. Genial. O que é que ele faz, o meu tio? Liga para a casa do doutor Ilmar, porque ele fazia a voz que quisesse, né? Doutor Ilmar, por favor, aqui é do Hotel Lux. É o seguinte, eu não sei se o senhor sabe, mas a Miss Brasil, a senhorita Marta Rocha, está aqui hospedada e ela está passando mal. Ela está com uma indisposição e ela vai precisar se apresentar no clube, no Lira, acho que era do Lira. Será que o senhor não podia vir aqui atendê-la? O Ilmar, imagina, mandou-se. Hoje, não, Aí chegou lá e disse assim: boa noite, por gentileza, eu fui chamado aqui para atender a Miss Brasil, eu sou o doutor Ilmar Correia. Miss Brasil já até saiu no hotel, não está aqui, acho que foi engano. Ou então alguém passou um trote. Ele assim, foi o filho da puta. Aí ligou lá para casa, aí os dois que se mataram. Era assim. Então, bom, é muito interessante também que essa polarização PSD-UDN influenciou muito na formação da Universidade Federal de Santa Catarina. Porque à época era governador Jorge Lacerda, eleito pela UDN. E o presidente da República era Juscelino Kubitschek,
cujo representante, digamos assim, ou seja, a pessoa mais ligada a ele em Santa Catarina, era o deputado federal Alberto Leal. A perspectiva do governador Jorge Lacerda, que era um homem extremamente culto e poeta, inclusive, era de criar uma universidade estadual. E nisso ele apoiava o projeto do Dr. Henrique Fontes. Por outro lado, o Juscelino Kubitschek tinha um projeto, que eu não sei se dele ou se do ministro da Educação da época, de disseminar universidades, pelo menos uma em cada estado, universidades federais. E o sustentáculo, vamos dizer assim, dessas universidades, o grande projeto era formação de professores. Por isso, faculdades de filosofia, ciências e letras com bacharelado e licenciatura. Para formação de professores, para ensino de ginásio e científico, normal, etc. Muito bem. Então, os dois projetos aqui em Santa Catarina. E agora? Vamos montar como? Duas universidades, uma estadual e uma federal. A estadual tinha a grande vantagem de ter o terreno, porque o governo do estado já havia se comprometido com essa fazenda, que era uma fazenda de um projeto de gado leiteiro que chamava Fazenda Sul Brasil. O projeto da federal não tinha terreno, mas tinha dinheiro. Então, a coisa meio que entrou no impasse. Porque um tinha terreno, não tinha dinheiro. Resultado, prevaleceu o bom senso e resolveram criar uma universidade federal com terreno cedido pelo governo do estado. Criou-se, então, a Universidade de Santa Catarina, instalada em 1962. Nesse meio tempo, nós já estávamos aqui instalados na Trindade, no meio do lamaçal. Só nós, Nós e mais ninguém. Em volta e meia, uma ou outra cabeça de gato passava por aí. Mas o que é mais interessante é a persistência com que o Dr. Cabral se dedicou a esse projeto. Não é? Quando alguém dizia, a Trindade é longe, ele dizia, mas nessa cidade, tudo que fica do outro lado da figueira é longe. Ele não admitia que alguém dissesse que este projeto não podia avançar porque era longe. Era longe em termos, né? Porque não tinha estrada asfaltada, a estrada da Trindade era pouco mais que carroçável, mal e mal passava um ônibus, não é? As duas avenidas que tinham aberto aqui no campus, não é? Realmente não tinha a menor condição. Tinha dias que nem o ônibus entrava, mas eu já sabia disso, a Tereza também. O ônibus não entrava e nós tínhamos que vir pela lama para assistir aula. A coisa era terrível. Mas ele jamais abriu mão, não é, da perspectiva de não instalar a universidade nesse campus. E com isso, ele influenciou muito o reitor indicado na época, que era o doutor Davi Ferreira ali. Nesse processo de construção da universidade, o doutor Cabral percebeu que havia uma possibilidade de construir uma instituição, não é? Ligado justamente à área dele. Ele era um antropólogo, autodidata, mas era um antropólogo. Ele tinha uma postura de antropólogo, como poucas vezes eu vi em algum profissional de antropologia. E ele começou, então, junto com o professor Piazza, que era o professor da cadeira, naquela época tudo era cadeira, né? Cadeira e catedrático. Cadeira de etnografia geral e do Brasil. Os dois começaram a pensar nesse processo. E começou, então, o que, de uma certa maneira, não foi, vamos dizer assim, programado, mas começou a se desenrolar dentro de uma perspectiva que era a criação dessa instituição, uma seleção de alunos. E o Silvio foi o primeiro. O Silvio vai para o Museu Nacional e volta cheio de ideias, claro. E sentou com o Cabral e os dois começaram a discutir. Aí, imediatamente é agregado a esse projeto
o Marcílio Dias dos Santos, eu, a Giralda, foram os 4 primeiros, os que saíram primeiro, né? Aí o Marcílio foi para o México, eu fui para o Rio, depois de mim a Giralda foi para o Rio, depois a Zeca foi para Belém, a Sônia para São Paulo, a Tereza para São Paulo. Então, mas isso já o museu estava criado. Nesse processo, a grande preocupação do Dr. Cabral era, primeiro, ter pelo menos um especialista em cada área. Então, ele queria um arqueólogo, um etnógrafo, o Silvio já era antropólogo. Aí quando o Silvio chegou e trouxe a novidade, era a novidade, da antropologia social, ele dizia para o Silvio, tu não és um antropólogo, tu és um sociólogo. E o Silvio ficava ofendidíssimo, porque o Silvio sempre foi um antropólogo, né? Ele respirava antropologia. E o Dr. Cabral brincava com ele e dizia, tu não és um antropólogo, tu és um sociólogo. O que tu fazes é sociologia, porque a vertente antropológica do Dr. Cabral sempre foi culturalismo. Não é? Ele era Herskovits e todos os autores, não é, dessa linha funcionalista, né? Então, tinha assim essa visão, né, bem direcionada teoricamente. Esse processo foi um processo que vai se dar concomitante com o início da ditadura no Brasil. Né? E ficou uma coisa muito complicada, porque tudo ficou amarrado, não é? A uma legislação, uma fiscalização, uma segurança que às vezes travava um pouco, né? E é aí que eu entro e que eu tenho a grande dívida com o Dr. Cabral. Eu participava do movimento estudantil, era bastante ativa, era da direção do centro acadêmico, concorria às eleições para a direção da UCE. E é claro, quando a bomba estourou, nunca fui presa, nunca me denunciaram, mas também não estava assim, aquela limpeza toda, né? E o diretor da faculdade chegou para o Dr. Cabral e aconselhou que ele me dispensasse. Não deve dispensar, Maria, ela é subversiva, ela é comunista, não é, eu era dela junto. Ela é subversiva, e o Dr. Cabral me chamou. Ele disse, você foi acusada de alguma coisa? Não. Até agora não. Então vamos continuar. Nunca me cobrou absolutamente nada das minhas posições políticas, nunca disse, não participe, não faça, nunca. Só disse, vamos continuar. Continuei no estágio, terminei, fui para o Rio, né, fiz o meu estágio no Museu Nacional. Então, ao lado daquela pessoa, ao mesmo tempo brincalhona, mas extremamente exigente, ele tinha esse caráter que eu vejo como íntegro. Ele era da UDN, a UDN estava participando furiosamente do processo do golpe, da ditadura, né, tudo isso, e ele manteve o compromisso que tinha comigo. Eu era uma estudantezinha de 3º ano, não é? Não tinha nada, nunca tinha escrito nada, nunca tinha publicado nada, não tinha feito doutorado nenhum, não tinha feito coisa nenhuma. E ele manteve o compromisso que ele teve comigo. Por isso eu sempre tenho pelo Dr. Cabral, não é uma lembrança grata, é uma lembrança de muito respeito. De muito respeito. Porque gratidão a gente sente, mas respeito por uma pessoa que mantém posições quando há uma adversidade, e ela pode simplesmente existir. Não é? Pode simplesmente existir. Olha, você está fora. Você compromete o projeto. Não, jamais isso acontece. Então, isso depois se repete quando eu fui ser contratada. E aí eu fui acusada de ter sido incursa na Lei de Segurança Nacional, e ele me chamou de novo. Perguntou, você foi processada pela Lei de Segurança Nacional? Eu disse, não fui. Isso eu tenho absoluta certeza. Ele disse,
Me consiga o documento comprovando isso. É incrível, eu tenho esse documento expedido pelo qual é o Exército do Paraná? Segundo, terceiro, não sei. Terceiro. Não, documento desse tamanho, uma folha inteira dizendo que eu jamais fui processado pela Lei de Segurança Nacional. Deve ser a única pessoa no Brasil que tem um documento desse. Mas o diretor da faculdade exigiu que eu comprovasse que não tinha sido processado. É uma coisa incrível. Mas ele manteve, nas 2 vezes em que ele foi cobrado, ele manteve a posição e me manteve no projeto. Isso é importante, né? Isso fala muito sobre a dignidade e integridade de uma pessoa. Bom, o projeto do museu, então, começa a deslanchar. O doutor Davi, que era o reitor, compra a ideia e o doutor Cabral diz, eu quero a baia. Eu quero a baia reformada. E aí ele senta com os arquitetos que já estavam contratados para a universidade e faz o projeto do museu. Era o Felipe, né? Que é uma dessa. Felipe é uma dessa época aí. Felipe, não. Acho que sim, porque os outros entraram depois. Ah, é? É, não. E bom, ele fez o projeto e era isso que a Sara Regina dizia. Todo dia de manhã eu chegava lá, a gente tomava um cafezinho e dizia, Ana Maria, vamos ver as obras. Aí, que o Silvio dava aula e eu não dava. Aí a gente vinha e ele dizia, não, mas essa parede está fora do lugar. E mandava de fazer no lugar desse. Então, a construção, a participação dele na construção do museu não foi apenas da perspectiva, como é que eu vou dizer, intelectual, profissional, né? Não foi apenas na constituição, na preocupação de constituir um grupo, de achar, isso é muito interessante também, ele procurava lugares, centros de formação diferentes. Não foi todo mundo do Museu Nacional, não. Fomos eu, Silvio e Marcílio. Marcílio depois foi para o Unesco. A Zeca já foi para o Goethe. O Luiz Carlos foi para a USP. Essa preocupação do Dr. Cabral de que houvesse uma formação diversificada, não é, do pessoal, era muito importante, porque, na verdade, ele poderia ter dito, olha, o pessoal da arqueologia vai para tal lugar, da antropologia social vai para tal. Resolvia, era assim que a coisa resolvia, ele era o catedrático. Não, ele fez questão de que nós tivéssemos, não é, cada um de nós, uma formação numa instituição que tivesse credibilidade e que tivesse, vamos dizer assim, uma marca própria. Uma marca própria. Acho que isso foi importante porque abriu o Instituto, à época, para várias instituições no Brasil. Não é? Nós passamos a conhecer pessoas das várias instituições e começamos também a dar notícia da nossa instituição. Porque todos os pesquisadores que vinham a Florianópolis procuravam o Dr. Cabral, porque era a informação que se tinha. E o Henrique Fontes. E o Henrique Fontes também, Primeiro porque o Dr. Cabral, o Santa Catarina Dr. Cabral, que saiu na coleção brasiliana, já foi publicado, se não me engano, na década de 30. Então, era um livro que havia, que se conhecia, acho que é 30 ou 40, não, acho que é 30 e pouco. 30 e pouco. Então, era a informação que se tinha sobre Santa Catarina, publicada numa coleção de alcance nacional. Então, Dr. Cabral, ele escreveu sobre o contestado, Maria Isaura Pereira de Queiroz, para a casa do Dr. Cabral. Não é? E assim ele também conseguiu estabelecer relacionamentos que foram importantes para a construção dessa instituição. Não é? Pessoas que se não apoiaram, dizer assim, fisicamente, mas faziam referência. Olha, em Santa Catarina tem o Instituto de Antropologia, dirigido pelo Cabral, não é? E, com isso, foram se criando esses relacionamentos com as outras instituições do Brasil.
ele tinha rompantes que, quando ele tinha rompante, cada um na sua mesinha e vamos parar a passar, porque Passou era tudo para mim. bravo, era bravo. Vocês imaginem o poder do Dr. Cabral, porque a gente não estava à disposição da universidade, a gente estava à disposição da cadeira de antropologia da faculdade de filosofia. Não estava à disposição da universidade. Quem tinha que prestar conta sobre o que nós fazíamos era o Dr. Cabral, não era o reitor. Esse era o poder, era a antiga estrutura universitária. Né? O catedrático, seus assistentes, seus estagiários, e era toda uma estrutura que hoje até eu tenho dificuldade de entender. Embora tenha vivido essa estrutura, eu tenho dificuldade de entender, não é? Porque era uma estrutura muito pouco democrática e muito representativa de uma estrutura social que apoiava esse tipo de organização universitária. Isso é muito interessante e foi graças a esse poder do Dr. Cabral que se criou essa instituição. Ele queria trazer um professor, sei lá, de São Paulo, ele passava a mão no telefone, Davi era o reitor. Davi, estou precisando de ofício, passagem estava ali, passagem, hotel reservado, e o professor vinha. Não que isso fosse feito aleatoriamente, claro, tinha um planejamento anual, nós nos reuníamos, sentávamos, quem vamos chamar, não é? Qual é a área que precisa mais, mas na verdade era esse poder dele que nos permitiu trazer muita gente. Evans e Megas, Amperré, o Hertz veio com financiamento próprio, mas nós que acompanhamos o Hertz, fomos todos financiados ou pela universidade ou pela CAPES com a assinatura dele. Acabou o meu indústria. Com a assinatura dele. Então, eu vejo, acho que já passei do meu tempo, né? Nossa. Eu vejo a perspectiva da participação assim, do Dr. Cabral como importante não só para a criação do museu, mas para a criação de uma mentalidade na universidade que se pautou pela objetividade acadêmica, não é? Pela seriedade científica, enfim, uma estrutura, vamos dizer assim, de trabalho. Nós, por exemplo, trabalhávamos das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 e não tinha conversa. Ninguém ganhava dedicação exclusiva. 20 horas. 24 horas e era das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Não tem conversa. Que ninguém reclamava. Tínhamos condições de trabalho bastante boas, tínhamos sala, tínhamos a parte física era bem atendida, né? Mas era uma bela uma cobrança e isso foi muito importante, eu acho, para o início da universidade. Lamentavelmente, com a reforma universitária, o instituto foi transformado em museu, porque ninguém sabia onde encaixar. E até hoje, aquilo que eu conversava com a Sônia, eu não entendo por que não, em vez de se criar um museu, não se criou logo um departamento de antropologia, né, que era o que cabia, mantendo, aí sim, o museu junto ao departamento. Né. Uma coisa que eu pensei fazer quando fui diretora de centro, mas aí ia ser uma guerra. Né, e guerra eu não estava com disposição para enfrentar quando era diretora. Mas essa perspectiva que eu quero assim, passar em relação ao Dr. Cabral. Essa postura íntegra no que se refere à questão política, o respeito, inclusive, pela minha posição, não é? Que eu acho que isso hoje é muito pouco praticado, não é? E essa seriedade no que se refere à produção acadêmica. Constituição e a produção acadêmica. Basicamente isso.